Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje eu quero começar essa aula com uma provocação, que talvez contrarie tudo que você ouviu falar até agora sobre inteligência artificial. A IA não vai salvar a tua empresa desorganizada. Pelo contrário, se a sua empresa não possui processos claros, responsabilidade definida, indicadores confiáveis e uma estratégia bem estabelecida, a inteligência artificial pode fazer o caos acontecer com maior velocidade. Nunca se falou tanto sobre a inteligência artificial. Todos os dias surgem novas ferramentas, novos comandos, novas promessas, novas automações, novas soluções que vão aumentar a produtividade, reduzir o custo, melhorar as vendas, transformar completamente a tua empresa. E, de fato, estamos vivendo uma das maiores mudanças tecnológicas da nossa geração. A inteligência artificial já está sim alterando a maneira como conduzimos nossos conteúdos, analisamos nossos dados, atendemos os nossos clientes, tomamos decisões e organizamos o nosso trabalho. O problema não está na tecnologia em si, o problema está na forma como você está tentando utilizar. Existe uma ansiedade muito grande para implantar inteligência artificial dentro da tua empresa. Muitos de vocês estão com medo de ficar para trás. Vocês olham para o mercado, veem pessoas falando sobre automação, e aí você sente que talvez precise começar imediatamente. Então, comprar ferramentas, contratar plataformas, automatizar tarefas e orientar a equipe a usar a inteligência artificial, talvez não seja a primeira solução a ser feita. Vocês fazem tudo sem antes responder uma pergunta fundamental: qual problema da empresa você está realmente enfrentando e está tentando resolver? Porque quando essa resposta ela não está clara, a empresa não está inovando, ela está apenas adicionando tecnologia à desorganização que já existe. Imagina, por exemplo, você colocar a inteligência artificial onde não tem um processo definido, tipo um processo comercial definido. Cada vendedor vai abordar o cliente de uma forma diferente. Não existe clientes e critérios claros para classificar cada oportunidade. Ninguém sabe na tua equipe exatamente qual é o momento que deve fazer acompanhamento. Os dados vão ser registrados, mas eles não são registrados corretamente. E aí você descobre que as vendas estão ruins porque o faturamento está caindo. Se você decide agora implementar a inteligência artificial no teu setor comercial, você vai começar a produzir mensagens automaticamente, criar respostas para cliente, aumentar o volume de contato e automatizar parte do teu acompanhamento. Aparentemente, você está se tornando muito mais eficiente. Mas o que realmente vai acontecer? Você apenas aumentou a velocidade de um processo desorganizado. Se uma abordagem que estava errada, agora ela será enviada para mais pessoas. Se uma comunicação não representava o posicionamento da empresa, agora essa comunicação inadequada será reproduzida em longa escala. Se ninguém sabia identificar um cliente qualificado, a tecnologia continuará trabalhando com critérios ruins. Se dados não eram confiáveis, a empresa começará a tomar decisões ainda mais rápidas com base nessas informações equivocadas. E é por isso que eu quero que você guarde essa frase: tecnologia não substitui clareza. A tecnologia potencializa a clareza ou potencializa a falta dela. A inteligência artificial é uma ferramenta de amplificação. Ela pode amplificar a capacidade de uma empresa organizada, mas também ela pode ampliar os erros da tua empresa desorganizada. Você pode acelerar uma estratégia inteligente, mas também pode acelerar uma decisão equivocada. Você pode liderar a equipe com atividades repetitivas, mas também pode criar um volume enorme de tarefas, informações e conteúdos que não produzem nenhum resultado real. Então, antes de qualquer ferramenta de inteligência artificial, a sua empresa precisa se perguntar se ela sabe exatamente o que ela precisa melhorar. Essa é a primeira grande erro que eu vejo na maioria das empresas: utilizar a inteligência artificial sem identificar o gargalo real do seu negócio.
Às vezes, o empresário acredita que precisa automatizar o atendimento, mas o verdadeiro problema é a sua proposta de valor que não está clara. Em outros casos, você acredita que precisa produzir mais conteúdo, quando na verdade você não sabe com quem você está falando, você não tem nenhum posicionamento construído. Há empresas querendo automatizar a prospecção, mas que ainda nem definiram qual é o cliente ideal. Há outras pessoas que me procuram para querer utilizar a inteligência artificial para analisar os dados, mas não possui nem indicadores claros, né, para poder organizar esses dados. A tecnologia ela acaba sendo utilizada para disfarçar a ausência de estratégia e clareza. E existe uma diferença enorme entre sintoma e causa. Poucas vendas são um sintoma. A causa pode estar no posicionamento, na oferta, na prospecção, na qualificação, na negociação ou na ausência de acompanhamento. Baixa produtividade também é um sintoma. A causa pode ser a falta de prioridade, a sobrecarga, as indefinições das responsabilidades, o excesso de reuniões ou a ausência de processo. Se você automatizar alguma coisa sem compreender a causa do problema, corre o risco de se tornar o sintoma ainda maior e mais crônico. O segundo erro em automatizar processos, o segundo erro de você querer automatizar é você automatizar processos que nunca foram organizados. Para você automatizar um processo, primeiro é necessário compreender como ele deve funcionar. Qual é o ponto de partida, quais são as etapas, quem é responsável por cada etapa dessa, qual é o resultado esperado, quais critérios determinam se aquela etapa foi concluída corretamente, onde estão os riscos daquele processo, o que precisa de validação humana. Se ninguém consegue explicar o processo com clareza, não existe ainda um processo pronto para ser automatizado. Existe apenas uma sequência de improvisos que as pessoas repetem de maneiras diferentes. E talvez esse seja um dos maiores desafios das empresas que cresceram rapidamente. Durante o início do negócio, muita coisa funcionava através de achismos e pela proximidade. Você, como fundador, acompanhava tudo, decidia tudo, corrigia tudo, então o problema se dava como solução imediatamente. As informações eram na tua cabeça ou na cabeça do teu melhor vendedor, do teu melhor gestor. As decisões aconteciam por mensagens, sem nenhum tipo de padronização. A empresa dependia da experiência e da memória de quem estava ali desde o começo. Enquanto a operação é pequena, isso pode até funcionar, mas quando a empresa começa a crescer, aquela informalidade se torna um gargalo. A equipe vai aumentar, as demandas vão se multiplicar, os clientes se tornam muito mais exigentes e o fundador não consegue acompanhar tudo. E nesse momento, muitos de vocês tentam resolver a falta de estrutura comprando tecnologia, mas nenhuma ferramenta consegue organizar aquilo que a liderança ainda não decidiu como deve funcionar. A inteligência artificial pode ajudar a documentar um processo, sugerir melhorias, organizar informações, executar determinadas etapas, mas a empresa ainda precisa definir qual é o padrão. Ainda precisa estabelecer as responsabilidades, ainda precisa definir e decidir quais resultados importam, ainda precisa determinar o que pode ser automatizado e o que exige um julgamento humano. O terceiro maior erro que eu vejo é confundir produção com produtividade. A inteligência artificial tornou possível produzir muito mais rápido em menos tempo. Hoje, uma empresa consegue criar dezenas de textos, apresentações, relatórios, imagens, propostas, mensagens em poucos minutos. Mas produzir significa necessariamente gerar mais valor. Uma empresa pode publicar todos os dias e continuar seu posicionamento. Pode enviar centenas, dezenas, milhares de mensagens e não construir nenhum relacionamento. Pode gerar relatórios enormes e continuar sem tomar boas decisões. Pode fazer até reuniões com resumos automáticos e ainda assim não haver execução definida.
Produtividade não é fazer mais coisa. Produtividade é fazer melhor aquilo que aproxima a empresa do resultado estratégico esperado. Por isso, antes de você utilizar qualquer recurso de inteligência artificial para você conseguir aumentar sua produção, você precisa se perguntar: essa atividade realmente precisa existir? Ela contribui para qual objetivo? Quem utilizará esse resultado? Como saberemos se esse resultado funcionou? Há tarefas que devem ser automatizadas, há tarefas que precisam ser melhoradas e há também tarefas que simplesmente precisam ser eliminadas. Automatizar uma atividade desnecessária não é inovação, é desperdício. O quarto erro é você substituir o pensamento estratégico por respostas automáticas. A inteligência artificial pode organizar possibilidades, cruzar informações, identificar padrões e apresentar sim caminhos, mas ela não assume a responsabilidade pelas decisões da tua empresa. Ela não conhece completamente a cultura do teu negócio, as relações construídas, os compromissos assumidos, as particularidades dos seus clientes e muito menos as consequências humanas de cada decisão. O empresário não pode terceirizar o discernimento. Nós precisamos aprender a utilizar essa ferramenta como apoio para pensar melhor e não como uma forma de deixar de pensar. Ela pode ampliar a tua capacidade de análise, mas a decisão continua exigindo contexto, maturidade, responsabilidade e visão. Essa distinção será cada vez mais importante. Quanto mais respostas estiverem disponíveis, mais valiosa será a capacidade de fazer boas perguntas. Quanto mais fácil for produzir, mais importante será saber o que merece ser produzido. Quanto mais tecnologia acelerar a execução, mais necessário será a clareza sobre a direção a ser seguida. O futuro não pertence apenas às empresas que utilizam a inteligência artificial. O futuro pertence às empresas que sabem por que estão usando, onde estão usando e qual resultado pretendem alcançar com ela. Então, a pergunta que não quer calar é como preparar uma empresa para utilizar a inteligência artificial de maneira estratégica. Eu quero apresentar para você agora um caminho que pode ser aplicado para qualquer área da organização. Antes de automatizar, precisamos passar por 4 fundamentos. Nathalie, quais são eles? Clareza, processo, responsabilidade e maturação. O primeiro é a clareza. Comece identificando o problema concreto que precisa ser resolvido. Não comece pela ferramenta, comece pelo gargalo. Em vez de você dizer, precisamos usar inteligência artificial no comercial, por exemplo, diga, nossa equipe demora muito para responder aos clientes que chegam pelos nossos canais. Em vez de dizer, precisamos usar inteligência artificial no marketing, diga, não conseguimos transformar nossa estratégia em uma rotina consistente de conteúdo. Em vez de você dizer, precisamos automatizar o financeiro, diga, gastamos muitas horas consolidando dados de diferentes lugares e continuamos sem uma visão confiável do fluxo de caixa. Quanto mais específico você for no seu problema, mais inteligente será na solução. O segundo fundamento é o processo. Depois de identificar o gargalo, você precisa mapear como aquela atividade acontece hoje. Quem inicia o processo, quais as informações são necessárias, quais as etapas são realizadas, onde acontecem os atrasos, em quais pontos surgem os erros, o que depende de aprovação, o que se repete, o que exige a análise do outro. Esse mapeamento pode revelar algo muito importante, porque muitas vezes o maior gargalo não virá imediatamente da inteligência artificial, virá da simplificação do próprio processo. Talvez existam etapas duplicadas, talvez duas pessoas estejam fazendo a mesma coisa, talvez a equipe esteja preenchendo informações que ninguém utilizava, talvez uma aprovação esteja concentrada no fundador sem necessidade disso, talvez a demora não esteja na execução, mas na falta de decisão e clareza. Primeiro,
Organize, depois simplifique. Somente então automatize. O terceiro fundamento é a responsabilidade. Toda tecnologia precisa ter um responsável humano pelo resultado. Não basta implementar uma ferramenta e esperar que ela funcione sozinha. Alguém precisa acompanhar a qualidade, revisar critérios, corrigir erros, garantir que o uso esteja alinhado com os valores e objetivos da empresa. Se uma mensagem automática for inadequada, quem responde por isso? Se uma análise utilizada de dados incorretos, quem vai validar? Se a ferramenta produzir uma informação falsa, quem é que vai perceber? Se uma automação prejudica a experiência do cliente, quem é que vai intervir? A inteligência artificial pode executar tarefas, mas a responsabilidade não pode ser automatizada. Automatizar tecnologia sem governança vai gerar risco. E governança não significa criar burocracia desnecessária. Significa estabelecer limites claros. O que a tecnologia pode fazer sozinha, o que ela precisa de revisão e o que não pode ser delegado para ela. O quarto fundamento é a mensuração. Toda implementação precisa começar com um resultado esperado e um indicador. O que você deseja melhorar? Qual é o tempo de resposta, o custo por atividade, a taxa de conversão, qualidade do atendimento, como é que ela reduz o retrabalho, capacidade de análise, satisfação da empresa. Se a empresa não registrar como o processo funciona antes, dificilmente conseguirá comprovar se a inteligência artificial trouxe de fato melhoria ou não. A novidade ela pode criar uma sensação de eficiência. A equipe pode ficar impressionada com a velocidade, mas a pergunta empresarial continua a mesma. Qual o resultado que de fato mudou? Eu sugiro que você escolha um único processo para começar. Não tenta transformar toda a empresa de uma vez. Identifique uma atividade repetitiva, relevante e mensurável. Registra como ela funciona hoje, quanto tempo consome, quais os erros apresenta e qual resultado produz. Depois, testa a utilização da inteligência artificial em uma pequena escala. Acompanhe os resultados, ouça as pessoas envolvidas, corrige as falhas e só então decide se deve ou não ampliar. Implementar tecnologia também é um processo de aprendizagem. Eu quero propor agora um diagnóstico rápido. Pensa na tua empresa e responde mentalmente a essas perguntas abaixo. Sua empresa possui processos documentados ou o conhecimento ainda está na cabeça das pessoas? Cada colaborador sabe exatamente por quais resultados é responsável? Você consegue acompanhar os principais indicadores sem precisar perguntar individualmente a várias pessoas? Os dados da tua empresa são confiáveis e estão organizados? Sua equipe sabe quais decisões pode tomar sozinha? Existe alguém responsável por avaliar a qualidade do produto da inteligência artificial e do uso dela? E, principalmente, você sabe qual problema pretende resolver com a inteligência artificial? Se a maioria das respostas for não, isso significa que a sua empresa não possa utilizar a inteligência artificial agora, na automatização. Isso significa que a sua prioridade precisa ser criar condições para automatizar esses processos. A tecnologia ela deve entrar como parte da arquitetura do negócio e não como um elemento isolado. Uma empresa é um sistema de estratégia, pessoas, processo, cultura, indicadores, tecnologia e experiência do cliente. Tudo isso junto. Quando uma ferramenta é inserida sem considerar essa conexão, ela pode solucionar um ponto e criar problema em todos os outros. Imagine uma empresa que automatiza grande parte do seu atendimento para reduzir o custo, mas perde a proximidade, que era aquilo que diferenciava a marca. Talvez ela ganhe velocidade, mas perdeu o valor percebido pelo cliente. Ou a empresa que quer aumentar muito o número de contatos comerciais, mas não prepara a sua equipe para responder a essas oportunidades. Ela investiu na geração de demanda,
mas criou frustração para o cliente que está demorando a ser atendido. Ou ainda uma empresa que utiliza inteligência artificial para produzir conteúdo em escala, mas passa a comunicar as mesmas ideias genéricas de todo o mercado e perde a sua identidade. Nem todo ganho de eficiência representa um crescimento saudável, um crescimento real. Nós precisamos avaliar não apenas o que a inteligência artificial consegue fazer, mas o que ela deve fazer dentro da estratégia do teu negócio. Existem atividades nas quais a tecnologia pode trazer enormes ganhos. Organizar as informações, análise dos dados, síntese de documentos, apoio de criação, personalização de comunicação, automatização de rotinas repetitivas e suporte de tomada de decisão. Ao mesmo tempo, existem dimensões que precisam permanecer humanas. Quais são elas, Nathalie? Construção de confiança, liderança, negociações complexas, responsabilidades éticas, leitura de contexto, gestão de conflito, criação de estratégia e decisões que afetam as pessoas. O empresário do futuro não será aquele que escolhe entre tecnologia e pessoa, será aquele que consegue construir uma arquitetura na qual tecnologia amplia a capacidade humana, enquanto as pessoas preservam o julgamento, a responsabilidade e a direção. E isso também exige preparação da equipe. Não adianta a liderança comprar ferramentas sem explicar por que elas estão sendo implantadas. Quando as pessoas não compreendem o objetivo, podem enxergar a inteligência artificial como uma ameaça, como um modismo ou como uma obrigação adicional. Algumas deixam de utilizar porque utilizam sem critérios e outras escondem erros por falta de medo de parecerem despreparadas. A adoção, ela precisa incluir a capacitação, o diálogo e a construção de confiança. A equipe deve aprender não apenas a utilizar a ferramenta, mas a avaliar a qualidade do que está se entregando. Precisa saber formular boas perguntas, proteger as informações, reconhecer as limitações, reenviar respostas e aplicar julgamento profissional. A empresa não precisa apenas de pessoas que saibam operar inteligência artificial. Empresas, elas precisam de pessoas que saibam pensar com inteligência artificial. E a liderança precisa dar exemplo. Se o próprio líder utiliza a inteligência artificial sem critério, aceita qualquer resposta, toma decisões sem validação, esse comportamento será produzido na própria organização. Por isso, inovação também é cultura, é a capacidade de testar sem abandonar a responsabilidade, é ter abertura para mudar sem perder a identidade, é aprender rapidamente, reconhecer os erros e transformar a experiência em conhecimento organizacional. É isso. Agora eu quero fazer uma pergunta muito direta. Hoje, a sua empresa está usando inteligência artificial para ganhar eficiência de maneira estratégica ou apenas porque todo mundo está falando sobre isso? Me responde aqui. Escreve aqui nos comentários em qual estágio você está. Você já utiliza com estratégia? Você está fazendo os primeiros testes? Você ainda não começou? Ou você está se sentindo completamente perdido ou perdida diante de tantas ferramentas e possibilidades? Eu quero conhecer a realidade de quem está acompanhando essa aula, porque nós não estamos construindo aqui apenas uma sequência de vídeos. Estamos construindo uma comunidade de empresários e líderes que desejam organizar seu negócio para crescer de forma consciente, estruturada, validada. A inteligência artificial não deve ser tratada como uma solução mágica. Ela é uma capacidade poderosa, mas precisa ser inserida em uma empresa que está preparada para utilizá-la. Antes da inteligência artificial, vem a inteligência de negócio, do próprio negócio. Vem a clareza sobre onde a empresa está e onde ela quer chegar. Vem a definição de prioridades. Vem a organização dos processos. Vem as escolhas dos indicadores. Vem a preparação das pessoas. Vem a construção da cultura e responsabilidade. E então a tecnologia entra para ampliar tudo isso. Se há clareza, ela amplia a clareza. Se há estratégia, ela amplia a estratégia. Se há processos bem estruturados, ela aumenta a eficiência.
Se há pessoas preparadas, ela vai expandir. Se vai expandir, inclusive, a própria equipe. Mas se há desorganização, ela vai acelerar a desorganização. Se há comunicação ruim, ela vai multiplicar a comunicação ruim. Se há dados incorretos, ela vai produzir decisões incorretas. Se há uma liderança, se não há uma liderança, nenhuma ferramenta conseguirá assumir o lugar que deveria oferecer. E é por isso que eu insisto. A inteligência artificial não conserta o caos. Ela torna o sistema que você já possui mais rápido e poderoso. A pergunta é: qual sistema você está colocando nas mãos dela? Para finalizar, eu quero deixar um exercício prático para você. Escolha uma única área da sua empresa e responda 5 perguntas. Primeira, qual é o principal gargalo dessa área? Segundo, como o processo funciona atualmente? Terceiro, quem é o responsável pelo resultado? Quarto, qual a parte pode ser apoiada pela inteligência artificial? E quinto, qual indicador demonstra se houve uma melhoria real? Não comece olhando uma ferramenta, começa compreendendo o teu negócio. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o problema que normalmente está escondido por detrás da desorganização empresarial. O momento em que o próprio fundador se transforma no principal gargalo. E por que muitas vezes a equipe não tem autonomia, os processos não avançam, as decisões ficam paralisadas, porque absolutamente tudo ainda depende de uma única pessoa. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, compartilhe essa aula com outras pessoas, com outros empresários e escreva a palavra estrutura, pois essa palavra será o nosso compromisso antes de acelerar, porque aí nós vamos organizar, nós vamos fazer os processos para poder automatizar, ou seja, vamos compreender. E antes de seguir para qualquer tendência, nós vamos construir uma empresa que tenha direção, consciência, capacidade real de crescer. Porque o futuro não está construído pelas empresas que simplesmente adotem mais ferramenta. O futuro será construído pelas empresas que souberem transformar tecnologia em estratégia, estratégia em processo e processo em resultado. Eu quero agradecer demais que você ficou comigo até aqui. Que Deus abençoe sua vida, prospere os seus negócios e seja você um agente transformador da realidade de outras pessoas.